Bom dia a todos. Amanda e eu vamos apresentar o artigo chamado Efeito do Eluente na Eficiência de Ionização de Flavonoides por Ion Spray, Ionização Química à Pressão Atmosférica e Espectrometria de Massas de Fotoionização à Pressão Atmosférica. Ele é um artigo publicado no Journal of Mass Spectrometry no ano 2001 por pesquisadores da Universidade de Helsinki, em Finlândia. Em nossa apresentação, a gente vai falar sobre uma breve introdução, os objetivos do artigo, a parte experimental, materiais e métodos, resultados e discussão e as conclusões. Bom, então a molécula foco do artigo são os flavonoides. Eles são um grande grupo de polifenóis naturais, que são distribuídos universalmente em plantas superiores. Quase 6.500 flavonoides diferentes conhecidos ou reconhecidos até a data do artigo, com diversas atividades biológicas. Aqui a gente apresenta a estrutura central dos flavonoides, que é uma 2-fenilbenzopiranona, e os compostos individuais diferem uns dos outros em o grau de insaturação, padrão de hidroxilação e o tipo de açúcar ligado. Então, uma vez que os flavonoides existem em matrizes naturais complexas, é necessário ter métodos analíticos seletivos e sensíveis. Então, várias técnicas de separação, como cromatografia gaseosa, cromatografia em camada fina, eletroforesis, cromatografia líquida em fase reversa, a PLC em fase reversa, têm sido estudadas, mas o HPLC com espectrometria de massas, combinado com a cromatografia e com métodos de ionização por pressão atmosférica, têm sido encontrados como um bom método que resolve vários problemas dos outros métodos analíticos. Então, entre essas técnicas de ionização por pressão atmosférica, tem a PPI, que seria o método de pressão atmosférica por fotoionização, onde a ionização é baseada na carga transferência para os analíticos de moléculas dopantes que foram ionizadas usando 10 fotões de eletrovolts produzidos por uma lâmpada ao vácuo ultravioleta. A fotoionização é realizada em um nebulizador aquecido. E no método do ionização por eletrospray e a PCI, que é a ionização química por pressão atmosférica, são tipos de ionização suaves. Os glicósidos flavonoides podem ser detectados como moléculas protonadas ou desprotonadas juntamente, como fragmentos de íons de diagnóstico, e oferecem facilmente operação e alta sensibilidade. Então, os objetivos do artigo é comparar a aplicabilidade de essas técnicas que na época eram atuais, de pressão atmosférica, ionização por pressão atmosférica, IS, PCI e APPI, na detecção de flavonoides, e apresentar um estudo abrangente sobre o efeito de 9 diferentes composições de fase móvel de HPLC sobre a eficiência de ionização de 5 analíticos selecionados. Bom, então, os analíticos selecionados, né, os flavonoides selecionados foram esses que estão aqui na figura: a catequina, a isorrametina, a isoquercetrina, a vitexina e a luteolina, 3,7 de glucosídeo. Aqui nós temos as massas delas e os valores de pKa, que estão variando entre 6 a 9,5. Além disso, aqui tem alguns dos eluentes utilizados, né? Metanol, acetonitrila, THF, tolueno, acetato de amônio, hidróxido de amônio, DMSO, ácido fórmico, ácido trifluoroacético e a água miliquê. Aqui também nós temos todo o preparo de amostras, né? Sendo que
para estudos de APPI foram utilizadas amostras num preparo diferente, onde foram utilizadas uma entrada direta com a APPI. Além disso, aqui nós temos a seleção das condições para HPLC, a proporção de mistura de solventes orgânicos, como é que foi otimizado, né, que foi utilizado um método quimiométrico, e aqui os equipamentos, sendo que essas imagens aqui são meramente ilustrativas. Além disso, o artigo também traz toda a instrumentação cromatográfica, a coluna utilizada, o tamanho de partícula dessa coluna, o tamanho do poro, qual amostrador automático que foi utilizado, 2 bombas, o divisor de fluxo de eluente e também a observação para injeções em loop, num fluxo constante de eluente, que foi fornecido com uma bomba de microseringa. E a instrumentação, né, da espectrometria de massas, utilizaram um espectrômetro de massa PE Sites, não sei se a pronúncia está correta, API 300 LCMS-MS com triplo quadrupolo, equipado com uma interface de eletrospray, a PCI e a PPI. O nitrogênio ele foi produzido com um gerador na Watman 75720 e foi utilizado como cortina e gás auxiliar. O ar de alta pureza ele foi utilizado como gás nebulizador. E aqui, né, as observações quanto aos espectros de massas obtidos. Aqui nós temos os eluentes selecionados e as 9 faixas de pH utilizados. Então, para eletrospray, para PCI, foram utilizadas essas condições, sendo o eluente orgânico de metanol e acetonitrila 3:4, e aqui nós temos os eluentes aquosos, né, indo de A até E, cobrindo uma faixa de pH de 2 até 8. E para a PCI, foram utilizados 5 diferentes eluentes aquosos, cobrindo uma faixa de pH também aqui de 2, mas até 11, utilizando fluxo de solvente de 40% de solvente orgânico, que seria o metanol e acetonitrila, e 60% do componente aquoso, que seriam esses componentes aqui. E, além disso, convém ressaltar a utilização do nitrogênio de alta pureza como gás de lâmpada, né? Aqui o autor trouxe todo um resumo dos parâmetros utilizados para as 3 técnicas, tanto no modo positivo quanto no modo negativo, perdão. E uma amostra equimolar de flavonoides, junto com gradiente de HPLC-MS, foram usados para comparar as 3 técnicas de ionização, bem como para determinar os limites de detecção de cada método otimizado. Bom, aqui na parte dos resultados e discussão de resultados, a gente apresenta, então, a composição da solução teste. Como a Amanda falou anteriormente, os compostos foram misturados e representam 3 subgrupos de flavonoides. O flavonoides, que seriam o isomentina e isoquercetin, as flavonas, que seria a bitexina e o luteolin, e a catequina, pelo qual eles cobrem uma ampla gama de polaridade, tornando assim a ilusão por gradiente uma necessidade. Na composições dos eluentes testados, a gente apresentou também essa tabela anteriormente, com cada eluente, mas a melhor separação isocrática foi encontrada com metanol, acetonitrilo, em uma proporção de 3:4. Bom, aqui os resultados para as análises com a técnica de eletrospray no modo positivo e negativo, sendo essas imagens referentes à soma das áreas dos picos
obtidos nos cromatogramas, e espera-se que os flavonoides, devido aos seus valores de pKa, estejam em uma forma neutra na fase líquida. Então, a protonação dos flavonoides ela pode ocorrer na interface líquido-gás da gota ou por meio de uma reação de transferência de prótons na fase gasosa. O autor cita esse artigo de Aleman, onde ele diz que a protonação dos flavonoides ela pode ocorrer por meio de uma reação de transferência de prótons na fase gasosa e que a eficiência dessa ionização ela é dependente da afinidade de prótons, pA, do flavonoide. Além disso, Aleman diz que o sítio mais favorecido para a protonação seria o oxigênio carbonílico. Então, para os flavonoides estudados pelos autores, pelos autores do artigo, nós temos aqui 4 substâncias, né, que possuem esse oxigênio carbonílico, tendo exceção da catequina, né? Então, nós vemos aqui que há uma diminuição da seletividade com pH igual a 2 aqui nesse eluente A, e um aumento da sensibilidade utilizando o eluente B, onde aqui a diferença seria o A é utilizado o ácido fórmico, né, com pH igual a 2, o ácido trifluoroacético, e o B utiliza-se o ácido fórmico. Então, pode indicar que o íon trifluoroacetato ele tem uma tendência mais forte de neutralizar as cargas positivas do que o íon formiato. Então, o íon formiato vai dar uma sensibilidade maior aqui na formação desses íons protonados. Então, o pH ele deve ser baixo o suficiente para uma ionização eficiente de flavonoides no eletrospray positivo. Já para o eletrospray negativo, a reação de transferência de prótons em um pH suficientemente baixo, que seria aqui, no caso, o C, ela produz moléculas desprotonadas de uma forma mais eficiente do que um mecanismo de evaporação de íons, que seria esperado aqui para os pHs mais básicos, em um pH mais alto, né? Então, para o modo positivo, os flavonoides eles são neutralizados nas pequenas gotículas, e para essa faixa de pH entre E até I, que é uma faixa de pH mais alto, a protonação ela pode ocorrer tanto por transferência de prótons dos íons amônio ou por prótons gerados na oxidação do solvente. E aqui, no modo negativo, o autor diz que a melhor sensibilidade para o eluente C se deve a um ruído químico que foi significativamente maior do que com o eluente E, que era o esperado ser melhor nessa sequência de eluentes. Para a TCI no modo positivo, ele obteve, na maioria dos flavonoides, a presença do pico base aqui por o adulto com nitrogênio, né? Enquanto para os outros foi encontrado o adulto com a molécula de glicose. E é importante aqui lembrar que a ionização no modo do APCI positivo, ela ocorre principalmente por meio das reações de transferência de prótons e é impulsionada pela acidez da fase gasosa ou basicidade dos íons reagentes e analíticos. Então, o desenvolvimento das condições analíticas ótimas, ela requer um conhecimento, né, das afinidades de próton da fase gasosa e acidez do analito e dos componentes da fase móvel do HPLC. Para uma ionização eficiente no modo de íon positivo, o analito de interesse ele deve ter uma afinidade de próton mais alta do que qualquer um dos componentes da fase móvel HPLC.
Então, aqui nós vemos que a adição de acetato de amônio, que seria para os eluentes aqui do E até o I, onde nós temos uma perda de sensibilidade, ela mostra que a composição dos íons reagentes na fase gasosa com o metanol protonado inicialmente, a acetonitrila e a água elas vão transferir os seus prótons para o ácido mais fraco, que no caso seria a amônia, e o papel desses íons amônio no processo de ionização ela aumenta, então há uma perda da sensibilidade desses íons. E nós temos uma melhor sensibilidade para as moléculas gliconas. Então, a adição de acetato de amônia, ela altera a composição dos íons, né? E o menor pK da catequina pode ser explicado pela falta de oxigênio da carbonila, né? Aqui na posição 3, que é termodinamicamente o lugar mais favorecido para a protonação. Já que no caso da isoamertina, a afinidade por próton inferior, ela pode ser devido à possível formação de uma ligação de hidrogênio interna aqui entre essa hidroxila e o oxigênio da carbonila. Então, em conclusão, o eluente B, ele é recomendado para os flavonoides, principalmente as agliconas, no modo positivo. Aqui os resultados para a PCI no modo negativo, onde novamente nós temos principalmente a presença aqui de adultos com hidrogênio, e a reação de transferência de prótons no íon negativo, ela é possível se a afinidade por próton, né, for maior do que o analito desprotonado. Só que a gente não vê uma grande diferença aqui entre a sensibilidade, né, principalmente na isoamertina, na vitexina e na isoquercetina. Então, uma vez que o pKa dos flavonoides desprotonados estudados vai ser menor do que a do íon formiato, a reação de transferência de prótons ela é exotérmica suficiente em todos os eluentes, por isso nós temos uma sensibilidade tão alta em todos os analitos. Bom, agora falando dos resultados de APPI, aqui a gente fala uma breve introdução, que a interface é baseada na mesma configuração do APCI, mas a agulha de descarga é substituída por uma lâmpada de fotoionização. E o dopante, que vai ser o tolueno, é introduzido no vaporizador coaxialmente a um vazio de cerca de 1/10 de vazão do efluente. A energia de ionização do dopante deve ser inferior à energia dos fótons de 10 eletronvolts emitidos pela lâmpada de fotoionização. E a reação inicial do APPI é a formação de um cátion radical de o dopante que pode ionizar o analítio. Bom, e essa informação aqui é só para diferenciar as técnicas, né, que a gente está apresentando no artigo. Bom, então, os resultados no íon positivo, aqui a gente pode observar que todos os espectros do íon positivo no APPI mostraram uma abundância na molécula protonada e nenhum cátion radical. Isso indica que o principal processo de ionização é uma reação de transferência de prótons entre as moléculas eluentes protonadas e os flavonoides, como todos os eluentes testados. Também a gente pode observar na figura 4 aqui, que não há informação de adulto, e a única fragmentação indica uma perda de resíduos de glicose, de analitos glicosidados. A fragmentação dos analíticos em íon positivo era notavelmente mais forte que no íon negativo, né? Como se pode observar aqui
nessa gráfica, na parte A e B, e, e aqui a abundância na parte negativa é menor na parte C e D. E as abundâncias absolutas em íons positivos são claramente menores para gliconas do que para glicósidos. E, bom, e a fim de estudar o efeito do dopante, todas as medidas foram feitas com e sem tolueno, com um menor dopante, né? E a sensibilidade foi melhor com o dopante do que sim, verificando que a reação inicial do APPI é formação de um catiônico radical do dopante. Ou aqui no efeito do solvente sobre a eficiência da ionização, estudado nos 5 composições de diluentes, né? Os resultados mostraram que a melhor sensibilidade foi obtida com água pura, que seria o eluente J, como o eluente aquoso, né? E a adição de amônia, acetato de amônia, diminuiu ligeiramente a sensibilidade, que seria o eluente H, né? Como a gente está observando aí. E a adição do ácido fórmico, que seria o eluente C e E, ou o hidróxido de amônio, que seria o E, também diminuiu ligeiramente acima, com base no comportamento da cromatografia líquida dos flavonoides, o eluente mais adequado nessa composição de cromatografia líquida comprada espectrometria de massas é eluente com 10 milimolar de amônia acetato como tampão, embora as respostas mais elevadas sejam obtidas por água, né? Bom, nos resultados de íon negativo para a PPI, os espectros negativos mostraram uma molécula desprotonada, uma quantidade muito pequena dos íons com 2M-H, de agliconas foi detectado nos íons negativos, como a gente está observando aí na tabela. Os espectros foram compostos não apenas com a molécula desprotonada, e fragmentos típicos, eles também mostraram adultos de ácido fórmico com eluentes C e E, como foi no mesmo caso com a PCI de íon negativo. E, além disso, uma quantidade muito pequena de íons, bueno, foi detectado, que eu falei anteriormente. Bom, aqui, então, a gente pode ver que as maiores respostas para a gliconas foram obtidas com água pura, o eluente J, né? A adição de acetato de amônio diminuiu novamente a sensibilidade, entretanto, para os glicósidos, as respostas foram significativamente maiores com hidróxido de amônio, que seria o eluente K, do que sim, né? Então, aqui se concluiu que, a fim de fazer um compromisso entre os cromatógrafos, comprovando a sensibilidade, acetato de amônio aquoso em concentração de 5 milimolar, ou se apresentou mais adequado. Bom, para finalizar, os autores fizeram uma comparação dos métodos, né, onde foram comparados com relação à sensibilidade de detecção e sua aplicabilidade para análise de flavonoides com as composições otimizadas de eluentes. Então, os cromatogramas de íons extraídos, produzidos com as técnicas, elas estão apresentadas aqui nessa figura, né, para todas as técnicas, positivo, negativo e positivo, né? E os limites de detecção, eles foram determinados a partir dos cromatogramas de íons totais e dos cromatogramas de íons extraídos, que seria o CHIC. Os íons totais seria o CHIC. Né? Os limites,
As condições selecionadas, elas representam um compromisso com vários fatores, como o comportamento cromatográfico, as propriedades individuais, as configurações instrumentais e várias outras. Os dados de Schick mostram que não há diferença significativa nas eficiências dos métodos aqui das técnicas de ionização, né? Nós vemos aqui que não há tanta diferença, independente do modo que é utilizado. No entanto, para análise aqui com o cromatograma de íons totais, elas foram cerca de 2 a 9 vezes mais baixos nos modos negativos do que nos positivos, né? E, além disso, os limites de detecção determinados a partir desses dois cromatogramas, no modo de íons positivos, não diferem essencialmente entre as técnicas. Então, os resultados eles não podem ser generalizados, porque nenhuma dessas condições que foram otimizadas, ela pode ser ideal para todos os analitos. Bom, e aqui as conclusões dos autores, eles demonstraram que a composição eluente sim tem um efeito significativo na eficiência da ionização dos flavonoides usando todas as técnicas testadas, né? E o maior efeito com a PPI do que com as outras técnicas. Além disso, nessas condições do eluente otimizadas, não há diferença significativa na eficiência de ionização absoluta entre os métodos de íons positivos e negativos. Bom, no entanto, o ruído de fundo é mais forte no modo iônico positivo do que no modo iônico negativo, levando a limites mais altos de detecção. E, finalmente, os limites de detecção estão aproximadamente no mesmo nível com todas as técnicas, mas, em comparação com as outras, uma melhor detenção é obtida usando o IS em modo de íon negativo, onde a sensibilidade é fortemente afetada por reações em fase gaseosa. Muito obrigada.